Esse mês, o tema da ministração é salvação. Amém? E que privilégio tremendo e poderoso nós falarmos sobre a salvação. Que tema maravilhoso. Amém? O fato de nós estarmos nesse lugar é porque o Senhor nos salvou. Amém? Um dia o Evangelho, um dia a palavra do Senhor veio até nós. E nós temos o grande privilégio de conhecer a verdade, de conhecer a palavra de Deus, que é o que nos muda, que é o que nos liberta, que nos transforma. Amém? Obrigada. O Espírito Santo ministrou meu coração essa noite sobre... Lá em casa, tem um quintal, assim, um espaço bom, e nós plantamos várias frutas lá. E tem um pé de banana. Não tem só um, tem vários. E aí eu tava reparando, cuidando o pé de banana, né? Bananeira. E aí ontem o pé caiu. Tinha um cacho de banana já. E eu acho que pesou muito, né? Eu acredito que já era o tempo, né? E aí, mas as bananas estão lá. Ela cumpriu o propósito dela. O pé de banana cumpriu o propósito dela, para o qual ela foi chamada, né? Ela foi plantada e ela foi crescendo, foi se desenvolvendo, né? E aí, então, quando ela já estava na fase adulta, madura, pronta para dar o fruto, ela deu o fruto. Amém? Como o apóstolo Paulo disse, né? Que ele completou a carreira. E como tudo nos ensina, né? Toda a natureza fala, nos ensina e nos mostra acerca de Deus. Da mesma forma somos nós, né? Nós somos salvos e o Senhor espera que essa salvação, nós venhamos dar continuidade a ela. Amém? E é sobre isso que eu vou ler. Quem tiver a Bíblia, abra lá em Filipenses. Filipenses 2. Se você tiver aí a Bíblia, tiver o celular, quiser abrir para me acompanhar, são só 2 versículos, bem? Filipenses 2, 12. Diz assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Amém? Essa passagem nos mostra, né, que nós precisamos pôr em ação a salvação, ou em outras traduções, desenvolver a nossa salvação. Isso mostra, né, que não é apenas como muitas pessoas pensam, aceitar a Cristo. As pessoas acham que elas aceitaram a Cristo e isso é o suficiente, né? Ter aceitado a Cristo é o suficiente, isso basta. E nós sabemos que não. Amém? O desejo do Senhor é que nós venhamos desenvolver, é que nós venhamos dar continuidade, né, para salvação. E o que é dar continuidade? É você como o pé de banana, né? Cada um de nós tem um propósito.
Tem gente que acha que veio para a Terra e está vivendo na Terra, está vivendo nesse mundo, como se a vida dele, o cristão, né, que conhece a verdade, como se a vida dele fosse se resumir nisso aqui. E na verdade nós estamos de passagem. E o nosso propósito maior, plano maior do Senhor, não é que a gente venha casar, que a gente venha ter filho, que a gente venha, sabe, ser abençoado financeiramente. Todas essas coisas fazem parte, mas não é o nosso foco. Não é o que deve estar dentro do nosso coração. Não é o que deve ser a nossa prioridade. Por mais que muitas das vezes isso doa para o cristão, e hoje ele não gosta de ouvir isso. Ele não gosta de ouvir sobre o plano de Deus para a vida dele. O propósito que Deus tem para a vida dele, e esse deve ser o foco dele. Essa deve ser a finalidade da vida dele. E ele precisa praticar a palavra. Porque sem a prática da palavra não há crescimento. Não tem como você falar assim, eu desenvolvi a minha salvação e a palavra de Deus não é, amados, não é uma opção. Por que nós olhamos para a Bíblia como se fosse uma opção? Como se a palavra fosse uma opção. Eu vivo se eu achar que devo viver. Eu pratico se eu achar que eu devo praticar. Como ontem a ministração da escola do ID, que a gente aceita Jesus e aí a gente coloca Jesus ali numa casinha, na casinha, como o pastor fala, na casinha do totó. E fala, Deus, o Senhor está aqui para me proteger. Quantas pessoas falam de Deus? Né? Quantas e quantas pessoas a gente vê falando de Deus? Deus te abençoe, né? A pessoa fala, Deus abençoe você. Aí você já pensa assim, o cristão, deve ser crente. Não, porque hoje em dia as pessoas têm Deus como um amuleto, né? Deus está ali naquele lugar para abençoar ela. Deus o papel de Deus é me abençoar. Elas lembram de Deus no momento da dificuldade. Elas lembram de Deus no momento em que a coisa tá feia pro lado delas. Elas lembram de Deus no momento em que a vida financeira dela está ruim. No momento em que o filho dela está dando trabalho. Ela lembra de Deus no momento em que o casamento dela está sendo destruído. Aí ela resolve buscar o Senhor. Mas a verdade que o Senhor deseja é que nós venhamos buscá-lo, é que nós venhamos desenvolver a nossa salvação, é que nós venhamos obedecer, acatar a palavra. Não é vir no dia de domingo no culto e achar que isso é o suficiente. Bom, eu vou lá no culto, eu assisto o culto. Como eu sempre falo, a pessoa às vezes ela vem, assiste o culto, e ela dá o dízimo, ela é ofertante, mas ela não vive a palavra lá dentro da casa dela. A prática da palavra, o que é a palavra de Deus, como é que nós temos recebido, como é que nós temos, de que forma nós temos recebido. E ele fala, assim, meus amados, olha só, como sempre vocês obedeceram. E ele está falando aqui, eu queria deixar bem claro. Se ele está falando dessa maneira, porque realmente eles estavam obedecendo. Bem, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Como é que nós temos recebido a palavra de Deus? Eu sempre falo sobre nós estarmos familiarizados com a palavra. Andarmos e vivermos familiarizados. Não, eu recebi a salvação. Agora, o que eu tenho que fazer é só ir para a igreja e pronto. E muitas das vezes o Senhor tem falado, o Senhor tem ministrado, o Senhor tem ensinado, o Senhor tem guiado. Como o Senhor tem nos guiado, nos direcionado para que nós venhamos crescer.
e para que nós venhamos amadurecer, para que nós venhamos dar frutos. O Senhor quer que nós venhamos dar fruto. Às vezes eu penso assim, gente, quando você fala sobre crescer, sobre propósito de Deus, parece que a pessoa relaciona com o púlpito. Ela relaciona eu preciso ser igual um pastor, eu preciso ser igual um profeta. Muitas das vezes o Senhor quer usar ele lá no emprego dele. O Senhor quer usar ele para o vizinho. O Senhor quer usar ele para a família. O Senhor quer usar ele onde ele está, né? Fazendo o que ele está fazendo e realizando o que ele está realizando. O Senhor quer que ele receba a palavra com temor e tremor. Como é que nós temos recebido? Será que nós temos recebido a palavra e não nos acostumamos a estar sempre ouvindo e não damos o devido valor? Como é que nós temos vivido? Será que realmente nós temos desenvolvido a nossa salvação? E ele fala algo tremendo. Eu falei, gente, isso é muito tremendo, muito poderoso. A parte 2 aqui, o versículo 13 fala: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Então, muitas das vezes a gente está tão distante, tão longe de Deus, do plano de Deus, da vontade de Deus, de conhecer a Deus, e ele fica impossibilitado de efetuar em nós tanto querer quanto realizar. Existe um propósito e ele fica impossibilitado de manifestar esse propósito, né? Por quê? Porque nós não desenvolvemos a nossa salvação. Porque nós escolhemos ficar ali naquele mesmo lugar. Escolhemos permanecer ali. E muitas das vezes a gente se vê na nossa caminhada desanimado. Desanimado, fraco. 1 Coríntios fala, né? Sobre muitos que dormem antes do tempo. Porque não participaram do corpo, né? Devidamente.